Olá pessoal, estamos nós aqui de volta com as nossas aulas. Hoje não é uma aula ao vivo, é uma aula gravada. E para quem não me conhece, eu sou Juliana Guimarães e eu trabalho com provas de inglês de mestrado e doutorado. E hoje nós vamos lá na prova de inglês da ANPAD. O nosso tema de hoje é 10 coisas que você precisa conhecer sobre a prova online de inglês do teste ANPAD. E para quem curte o Instagram, siga a gente lá, @inglesparaprova.juliana. Então vamos começar? Então nós vamos falar aqui sobre a prova de inglês do teste ANPAD. E o nosso tema é 10 coisas que você precisa conhecer sobre a prova online de inglês da ANPAD. Então, para você que está fazendo a prova pela primeira vez, né, principalmente a prova online, nem nunca ouviu falar de ANPAD e já cai direto na online, vamos começar primeiro falando o que é ANPAD. ANPAD é um acrônimo de quê? Da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. É o nome do teste, mas é o nome da organização, né, que prepara o teste. E o teste ANPAD, ele ocorre nacionalmente, ele é padrão e ele é aplicado por essa associação e desde 1987. Olha só, qual que é a ideia do teste ANPAD? A ideia é homogeneizar esse ingresso das pessoas nos cursos de pós-graduação em administração e ciências contábeis. Interessante que ele é usado, né, para cursos de mestrado e doutorado, mas outras áreas também usam o teste ANPAD como parte do processo de seleção. Ok? Então, esse aí, de uma forma bem geral, vamos dizer assim, é o teste ANPAD, o que a gente chama de teste ANPAD. Mas vamos lá, você é novato aqui, né? Você é um novato na ANPAD e você deve estar curioso ou curiosa para saber que 10 coisas você precisa saber sobre esta prova. Então tá, a primeira coisa que eu coloquei aqui, você deve estar lendo assim, acadêmico e profissional, né? Porque, vou colocar aqui na tela para você me ver. Porque o que aconteceu? Quando entrou, nem foi antes da pandemia, quando entrou 2020, o que aconteceu? A ANPAD separou, agora nós vamos ter a orientação acadêmica e a orientação profissional. Mas interessante o seguinte, embora elas tenham provas diferentes, a prova de inglês e a prova de português acontecem nas duas. E eu vou falar de inglês. E a prova de inglês é a mesma que cai na prova da orientação acadêmica, que vai cair na prova da orientação profissional. Por isso que aqui na nossa tela a gente vai falar de uma única prova, porque ela é a mesma. Ok? Então vamos lá. Então, que coisas que você precisa saber? Quais são as características dessa prova? Bom, os textos. São quantos textos que caem na prova, Juliana? São 5 textos. São textos curtos, não são longos. São jornalísticos. O que é jornalístico? São tirados de artigos de revista, de jornais e websites, normalmente de lá. Às vezes cai um abstract. O que é um abstract? Aquele resuminho que aparece, né, no início de um artigo acadêmico. A prova com tema único é outra característica, né? No início das provas online, deixa eu voltar aqui, ó. No início da prova online, né, eles não eram um tema único. Então, o ano passado já começou a ser, o ano 2022 foram todos com tema único. No final de 21 começou. Então, vai ter um único tema e os 5 textos vão falar sobre este tema, ok? São 10 questões, né? Interessante, são 10 questões, são 5 textos. Como é que acontece isso, né? 10 por 5, 2. Então, quer dizer, é um texto, 2 questões referentes àquele texto. O tempo por prova, né? Então, vamos pensar, eu vou pegar o acadêmico, que é o mais tradicional, né? A orientação acadêmica, vou colocar aqui de novo. A orientação acadêmica, ela tem 4 provas. Então, se você colocar aqui, a prova toda tem 3 horas. Se você dividir aí, coloca por minutos, né? Dividir por 4, vai dar aí 45 minutos
por prova. Então, é esse o cálculo que a gente está fazendo aqui. Por isso a gente colocou, né, o tempo de prova 45. É claro que isso aqui é uma estimativa, né? Se você dividir igualzinho. Então, vamos fazer assim, então. Olha, eu tenho tempo de 45, eu tenho 10 questões. Então, quanto que é o meu tempo por questão? Então, coloca aí 4,5 minutos por questão. Deixa eu mostrar a prova para você ter uma ideia do que eu estou falando. Bom, este é o formato da prova, olha. O texto fica do seu lado esquerdo, as questões do seu lado direito. Observe que ele não é tão longo assim. Ó, tá aqui, né? Esse texto a gente usou, né, para fazer uma questão aqui no canal, né? Por isso que tá falando só questão 1. Mas seria assim, questão 1 e 2, tá? Então, era um texto para duas questões. E a fonte desse texto, olha lá, Design Buildings, é um website. Então, um website quer dizer, é um texto tirado aí de revista, que a gente pode dizer assim. Tem predominado, viu, gente, nas provas online, os textos jornalísticos. Então, a sugestão que eu te dou é invista aí em textos de website. Então, vamos resumir aqui. São 5 textos curtos jornalísticos. Tema único. 10 questões, 45 minutos por prova, 4,5 por questão. Essas são as 5 primeiras coisas que você precisa conhecer. Quais são as outras 5? Olha só, número 6, não tem mais folha de resposta. O que aconteceu? Acabou aquela história, porque a gente ia marcando, né, na prova presencial. Agora sim, na hora que você clicou numa daquelas bolinhas lá, automaticamente já vai computar ali o seu gabarito. Então, a folha de resposta agora ela é automática. Interessante que antes a gente contabilizava esse tempo da folha de resposta. Então, agora você só precisa contabilizar o tempo para resolver a questão, porque o seu cartão de resposta, vamos dizer assim, já está automático. Então, não tem mais cartão, né? O seu cartão de resposta, folha de resposta. Não tem mais aquelas letras e sim opções. Vamos voltar naquela questão que eu trouxe. Observe aqui do lado direito, não tem aquela história de A, B, C, D, não existe mais isso. Por quê? Porque na prova online eles podem misturar. Por exemplo, na minha prova pode ser que a minha primeira opção seja essa e na sua prova a sua primeira opção seja essa. Existe aí, né, vamos dizer assim, uma possibilidade lá do computador fazer isso. Então, não importa qual que é a opção, importa qual que é a resposta correta. Quando ele trouxer o gabarito, vai mostrar isso. Os tipos de questões, basicamente os mesmos. Corrigi aqui estava escrito as mesmas, mas é os mesmos, quer dizer, os mesmos tipos de questões. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os mesmos tipos que tinham antes, paráfrase, vocabulário, interpretação. Interpretação veio forte em 2020, né? Compreensão de texto, referência pronominal, recursos argumentativos tem tido pouco, mas tem vindo. Esses todos os tipos, assim, né, padrões, eles continuam. Qual que não tem vindo mais? Aquela questão de relacionar um texto com o outro, que nas provas presenciais tinham. Então, você tinha 2 textos com a mesma temática, né? Embora agora eles estão tendo, né, textos com a mesma temática. E aí você poderia comparar 2 textos com o outro, dizendo que eles são semelhantes ou que eles são diferentes. Até hoje, né, vamos falar assim, nós estamos em janeiro de 2023, até hoje não voltou esse tipo de questão que existia até 2019, né, de relacionar textos, ok? Então a história é o seguinte, continua os mesmos tipos. Então se você já está acostumado com a parte, você não estava acostumado agora, né? Não mudou nada nesse sentido. Mas não tem como marcar o texto. Terrível isso.
A gente luta aqui, eu fiz um vídeo inclusive, né? Tá aqui no YouTube, para quem me segue no Instagram, tem lá também. Então assista esse vídeo, ele é um short, ele é pequenininho, falando sobre pincel de texto. Pincel de texto é tipo o que a gente tem aqui do Word, que vai marcando. Não existe isso, pelo menos até agora, né? Quem sabe os programadores, os desenvolvedores do software podem acrescentar isso pra gente poder colorir, assim. Quem já assistiu a aula minha sabe que eu vou colorindo, é tão melhor, a gente consegue concentrar, visualizar muito melhor. Mas, por enquanto, gente, é ler na tela e você resolve ali, não tem como marcar o texto. Então, eu peço para você assistir esse short, vou colocar aqui na descrição do vídeo, vou ver se eu coloco aqui também uma tagzinha. Ele é pequenininho mesmo, é menos de 1 minuto. E marque Ampad, principalmente lá no Instagram, você pode colocar aquele arroba, colocar Ampad oficial. Quanto mais gente divulgar esse vídeo, melhor para nós, né? Quem sabe eles nos escutem e falam, olha, faz falta não só para a prova de inglês, a de português. E para as outras provas também você sinalizar é muito importante, ok? Então assista esse short aqui no YouTube, aqui no canal ou lá no Instagram, também tem lá. E o nosso número 10, a prova online é mais difícil que a presencial? Será? Eu sempre falo isso, será que a prova online é mais difícil que a presencial? Porque quando mudou para o online, a galera desesperou, né? O que eu sugiro para você fazer? Olha só, eu fiz uma aula, que é a aula de número 6, está aqui no canal, procura lá, aula 6, que fala sobre isso. A prova online é mais difícil? E aí eu faço um comparativo entre a presencial e a online. E aí você vai ver. E eu cheguei a alguma conclusão nessa comparação, nesse estudo. Mas aí eu quero saber de você. Será que para você ela foi mais difícil ou menos difícil que a presencial? E se você ainda não fez, eu ainda não fiz, não sei como é que é. Então, mesmo assim, assista lá aquele estudo comparativo e veja, tira as suas próprias conclusões. Não precisa concordar comigo. Aquilo lá é uma opinião, é um estudo. Deixe a sua opinião lá também. Se você concorda, se você discorda, e assim por diante, ok? Então, fechando aqui o resumo, então, ó, as outras 5 coisas que você precisa conhecer sobre a prova de inglês online do Teste Ampad. Não tem mais aquela folha de resposta, aquele cartão de resposta. Não tem mais letra, você tem as opções. Os tipos de questões são os mesmos. Não tem como marcar o texto. E será que a prova online é mais difícil? Assista a aula de número 6, ok? E se você gostou, né, da nossa aula de hoje, ó, dá um like aqui para mim, compartilhe, comente aqui embaixo também. E para quem quiser, né, conhecer o nosso curso Ampad, olha, eu vou deixar um link na descrição e no primeiro comentário. Vai lá, conheça, veja o que você acha, ok? Então eu deixo aqui, ó, um beijo no coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!